Boa tarde a todos vocês que estão começando a chegar, os amigos, os irmãos. Maria José, Zezé Luciene. Como é que eu faço? O bem. Boa tarde, querido. Um abraço. A Rita, querida, já tá aí. Oi! Sejam bem-vindos. Ísia linda, seja bem-vinda. Estamos aqui esperando, vamos esperar mais um pouco. O pessoal começar a entrar. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração. Vamos começar orando. E eu vou apresentar a vocês alguns livros que eu tenho aqui. Depois, no final, se der tempo, nós apresentamos de novo. Mas vamos estar aqui apresentando a vocês uns livros sobre esta temática que vai ser abordada nessa tarde. Tá certo? Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento tão importante, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para falar de um tema tão relevante, Deus, não só nesses dias, Senhor, porque tu sabe, Deus, que é um tema muito antigo também, algo que já tem acontecido por tanto tempo no mundo, mas graças a Ti, Senhor, nesses dias nós podemos falar abertamente. Podemos, Deus, falar alertando, Senhor, e também falar do poder que há em Ti, Senhor Deus, para curar e restaurar aqueles que um dia passaram por essa situação tão difícil que é o abuso sexual. Nós queremos, ó Deus, pedir-te nessa tarde que o Senhor venha nos conduzir a vida da Rita, Senhor Deus, conduzir todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho, toda a equipe que tem orado, Pai querido, por esse trabalho, que o Senhor esteja abençoando e abençoando também as pessoas que vão entrar nessa live, Senhor. Traz, Senhor, aquelas pessoas que precisam, foi muito divulgado, Senhor. E nós sabemos, Deus, que Tu queres falar através da Tua filha. E ela se preparou muito para essa tarde, Deus. Que o Senhor venha usar a Tua serva poderosamente através dessa palestra, desse momento, Senhor. Deus, nós te entregamos a Tuas mãos, tudo, as nossas vidas e cada pessoa que está aqui e aquelas que ainda vão entrar. No nome de Jesus, nós te entregamos. Amém. Bem, nós vamos aqui eu quero apresentar a vocês dois livros, que são livros assim, livros que eu já li. E o primeiro que eu vou apresentar a vocês é esse livro aqui da Débora, o livro da Débora Cornfield. Ele é um livro que vai abordar a temática do abuso sexual. É um livro que temos no Rever, nós utilizamos ele muito utilizado no Ministério Rever. Tá certo? E se vocês quiserem saber como adquirir esse livro, depois vocês podem falar conosco, comigo, com a Rita e outras pessoas que estão nessa live, nessa tarde, que pode também estar ajudando vocês a como adquirir esse livro. A Luciene, a nossa líder estadual, nacional, desculpa, Luciene, nacional, está aqui. Talvez a Cristina, que é a nossa estadual do Rever, também vai estar aqui nessa tarde. E temos muitas pessoas aí entrando, a Angelita, seja bem-vinda, Angelita, Carol, seja bem-vindo, todos que estão entrando, queridos. E temos esse outro livro aqui, que é também sobre abuso sexual. Esse aqui é da Diane É um livro muito bom, ela vai falar de algumas
algumas pessoas, na verdade, são histórias que ela conta sobre as pessoas que ela acompanhou no decorrer da vida que sofreram abuso sexual. E ela fala um pouco da história dessas pessoas e também de como se dá essa questão do abuso sexual na história, né? Na história humana, né? Há quanto tempo aconteceram abusos no decorrer da história humana e as pessoas não podiam nem falar sobre isso, porque era muito vergonhoso. Ainda é um tema que muita gente tem vergonha de falar, né? Até aquelas pessoas que não sofreram abuso sexual têm vergonha de abordar esse tema. Imagine pessoas que já passaram por isso. Então tem muita gente que não consegue falar sobre abuso sexual. Então ela vai falar, faz um histórico e também fala dessas vítimas, dessas pessoas e como ela ajudou essas pessoas a serem restauradas pessoas que passaram pelo abuso sexual a serem restauradas. E um livro que é o meu livro de cabeceira, esse livro também da Dayana, Aconselhando Mulheres. Ele vai fazer um apanhado, né, de todas as necessidades das mulheres. E você, mulher, que precisa, que trabalha com outras mulheres, você líder da igreja, você líder de ministérios estaduais ou nacionais. Esse livro aqui é um livro muito importante, é um livro que você pode ajudar muitas mulheres a partir desse conteúdo que a Dayana transmite para nós, fazendo um apanhado, inclusive sobre abuso sexual também, tá certo? Então esses 3 livros, quem quiser saber mais, quem saber como adquiri-los, a gente pode ajudar, entre em contato comigo no privado, ou com Rita, ou então com Luciene, e as pessoas do Rever do Estado, a gente pode estar conduzindo vocês a conseguir esses livros, tá certo? Então nós já oramos e nós não vamos perder tempo. Você que ainda não convidou seus amigos, ainda não fez um convite para alguém, faça agora, convide alguém para entrar nessa live, que eu já vou, há poucos minutos eu estar chamando Rita para começar. Nós não vamos perder tempo. Rita tem muito a nos ajudar nessa tarde, tem muito a falar, tem muito a nos esclarecer a respeito dessa temática do abuso sexual. E eu estou há poucos minutos, talvez segundos, eu estarei chamando já a Rita. Então você pode chamar aí suas amigas e seus amigos. Rita já está aí preparada? Amiga, Rita, já está aí preparada? Vou te chamar já. Oi! Oi, amiga! E aí? Prazer te ver. O prazer é meu. Prazer é meu poder estar aí com vocês. Estamos juntas. É verdade, estamos juntas. Mesmo que estejamos distantes fisicamente, mas a gente sempre anda junta, porque os nossos corações estão sempre ligados. E a gente sabe que pode contar umas com as outras sempre que a gente precisa. Isso tudo, nós vamos abrir aqui vamos dizer assim, uma oportunidade para falar do Ministério Rever, né? Tudo isso começou no Ministério Rever e a gente fez essa amizade. E Rita foi um instrumento de Deus incrível na minha vida. Foi aquela pessoa que olhou em mim aquilo que nem eu talvez tivesse visto ainda. E ela foi um instrumento de restauração na minha vida. E eu vou falar um pouco dessa amiga linda. Vou apresentar ela a vocês que ainda não a conhecem. Só as ela é a mãe da hoje, hein? Ela é a mãe da Lívia, do Caio, mulher do Hildebrand. É isso? É porque eu complico muito o nome dele. Hildebrand. Hildebrand.
E assim, Rita, mais de 20 anos, Rita, estou dizendo até mais de 20 anos no Rever, né? Lidando com restauração, cuidando de mulheres. Então, eu digo para ela, Rita, tu és uma mentora incrível. Aquela mulher que sabe pegar as outras mulheres, sabe, colocar no regaço, cuidar, correr atrás, ombrear, ouvir o coração dessas mulheres, ouvir o choro dessas mulheres. E assim, é lindo ver o que Rita, o que eu já passei com ela, as experiências que eu tive com ela foram maravilhosas. Então, Rita é essa pessoa brilhante que vocês estão aqui vendo só o rosto, né, esse rosto lindo, mas que o coração é maravilhoso. Então, que Deus te use nessa tarde, Rita. Nós queremos saber mais a respeito desse tema, que é muito polêmico, né? E é um tema assim muito difícil também, como foi dito aqui no início da live, difícil de ser abordado, porque muita gente tem vergonha de falar sobre essas coisas, sobre abuso sexual. E além da vergonha, também tem a dor, né? O sofrimento de reviver algumas situações. Então, é bem difícil. Mas eu queria que você estivesse falando sobre o abuso sexual e pode ser iniciando falando sobre o que é abuso sexual. Vamos começar por essa definição, né, de abuso sexual. Tá, antes de começar a falar, eu quero agradecer o convite, né, de poder compartilhar algo que Deus tratou na minha vida, né, e que do sofrimento surgiu da dor, surgiu a missão, né, a missão. Então, Sim. no decorrer do estudo, eu vou falar um pouco sobre isso, né. Então, assim, Sim. muito obrigado, né? Muito obrigada. Estou nervosa, mas A gente eu fica um pouco mesmo. Eu estudei bastante. Mas eu sempre digo assim, que o Senhor, pedir para o Senhor me conduzir, porque teoria a gente encontra em livros, né? Sim, a gente encontra em livros, sim. é muito importante isso. Mas eu queria falar de uma forma mais simples, né? De uma linguagem mais simples. Eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas no decorrer desses anos eu tenho tanto sido restaurada por Deus nessa área, como sendo usada por Deus para ajudar as pessoas, as mulheres, a chegarem na cura, né? Na restauração Sim. da alma. Então, assim, como você falou do Ministério Rever, eu creio assim que se ele não existisse na minha vida, eu não seria essa Rita que eu sou hoje, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da Luciene e pela vida de todas as pessoas que se dedicam nesse ministério, né? Então, assim, a definição, antes de eu falar da definição, eu queria ler um texto bíblico, porque muitas pessoas, elas às vezes perguntam para mim, ou falam comigo, dizendo, Rita, como é que você se expõe tanto, né? Como é que você consegue se expor? Então, assim, alguns anos atrás, Deus falou comigo, e é por isso que eu me exponho, né? Então, ele falou comigo, eu vou ler em Lucas, quando ele traz o trecho de Isaías, Lucas, Sim. capítulo 4, versículo 18 e 19. O Senhor me deu o seu espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, essa é a minha missão, de levar uma palavra, né, de restauração para as mulheres e dizer que sim, tem cura, tem da ferida, de uma ferida muito, né, muito severa, que ainda mais dependendo do tempo do abuso, mas é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu aceitei o convite, não para falar da minha vida, mas para falar de Jesus, que ele foi, né, o libertador, ele é tudo. Então, nos livros que a gente estuda, a definição de abuso, ele diz assim que é todo ato, toda atitude ou comportamento que viole sexualmente os limites físicos,
emocionais ou psicológicos da criança. Bom, por que é bom a gente entender isso? É porque eu já atendi muitas mulheres que dizem que quando elas falam sobre o abuso, elas dizem assim, não, mas eu não sofri abuso. Só aconteceu isso, isso, isso. Porque elas ligam o abuso sexual à prática da relação sexual. E não é isso. Sim. Não, e não é isso. Então, tudo aquilo toda atitude, todo comportamento, tudo que viole, né, os limites da criança, seja ele físico, emocional, psicológico, isso é abuso, né? E quando se trata de sexual, é abuso sexual, né? A gente sabe que existem vários tipos de abuso, mas hoje nós vamos focar no abuso sexual. Então, Sim. é muito bom que as pessoas entendam isso. Não só aquelas que são vítimas de abuso, mas aquelas que cuidam de pessoas, né? Porque, por mais que você até colocou lá na postagem, que hoje virou algo natural, normal. Então, Sim. isso Virou prejudica. rotina. Virou rotina. Eu coloquei que virou rotina no Brasil. Se você todo dia você ouve isso nos jornais. Milhares e milhares de crianças são abusadas sexualmente, adolescentes, crianças abusadas e violadas sexualmente. Pois é, e a questão é que quando é criança, as pessoas até têm pena ou se chocam, mas quando é uma adolescente, elas atribuem a culpa à adolescente. Então eu vejo muito no interior, verdade. muito aqui, muito. Eu estou morando no interior, para quem não sabe, as meninas novinhas, elas estão sendo violadas e a culpa Sim. é delas. A culpa é daquela Verdade. que anda com shortinho curto, a culpa é daquela que de certa forma se insinua para um homem. Então, assim, Sim. eu fico chocada porque isso eu não ouço só da questão de homens. Eu ouço a questão de mulheres. Mulheres falando assim, dessa forma. Entendeu? Então é muito bom que as pessoas entendam o que é de fato o abuso sexual. Que definição é essa? Sem falar, Rita, que muitas dessas meninas, quando elas sofrem abuso, que ela chega para alguém para contar que alguém abusou, que alguém tocou de forma inadequada nela, as pessoas às vezes não acreditam ou então julga que elas que erraram, elas que foram a causadora do dano. Então são tantas sequelas que essas crianças, esses adolescentes, que agora também a gente não pode também achar que é só as meninas que sofrem isso, porque os meninos também estão sofrendo isso. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu vejo que muitos conselheiros cristãos, eles não entendem muito como lidar com essa situação, como lidar com a informação de que quando alguém chega a você e conta sobre isso. Eu tive uma experiência muito negativa na igreja, infelizmente, que quando eu abri o meu coração para algumas pessoas, elas não souberam o que me dizer, elas não souberam me orientar. Eu entendo, né, que as pessoas não têm a informação necessária, mas nós que nos colocamos para cuidar de pessoas, que estamos ali, né, no discipulado, precisamos entender sim, estudar sim e cuidar dessas pessoas. Espero que tenha. É verdade. É verdade, Rita. Então, você falou que é abuso sexual, né? E eu queria que tu esclarecesse mais sobre essas formas de abuso. O que é abuso de fato, né? Esse abuso sexual de fato começa quando? Quando é que isso começa? Bom, começa quando alguém viola de fato, né, os limites, ultrapassa os limites, ou de uma criança ou de um adolescente. Então, assim, existem inúmeras formas de abusar de alguém, né? Eu não poderia citar todos, mas eu queria falar alguns. Por exemplo,
na nossa cultura brasileira, eu não sei a de vocês, né? Mas a minha, por exemplo, era natural tirar a roupa, tomar banho na frente dos meus filhos. Isso era natural. E você se despir parcial ou total é uma forma de abuso, né? Porque a criança não... Entendeu? Então, assim, mas isso era muito natural. E é natural para algumas famílias brasileiras. Para muitas famílias. Né? É verdade. E eu só fui entender isso depois que eu comecei a estudar, mas eu já tinha feito, né? Eu já tinha causado alguns danos, provavelmente, né? Uma outra coisa é deixar tocar em seus órgãos sexuais. Eu convivi com algumas amigas, amiguinhas mesmo, nós éramos crianças, que o pai, eu já estava sendo abusada nessa época, mas o pai dessa menina, ele tocava nos seios dela o tempo todo. Podia ser na frente das pessoas, o tempo todo, e achava aquilo tão natural. Então, isso não é natural, isso é abuso sexual. Entendeu? Sim. Masturbar-se, né, na frente da criança ou do adolescente, ou fazer com que a criança faça isso, né, participe disso. Contemplar a nudez, eu já acabei de falar, né, do adulto. Participar de fato do ato sexual. Participar de filmes pornográficos. Eu tenho uma experiência de quando meu filho era bem criança, ele tinha um amiguinho que o pai dele colocava filme pornográfico para as duas crianças verem. E isso é abuso sexual. Então, como controlar isso? Porque nossa televisão é o tempo todo. Numa novela muito natural, duas pessoas praticamente se exporem, né, ali. Então, isso é abuso sexual. Então, isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Então, a gente pode dizer, Rita, que infelizmente aculturou-se, né, essa questão do abuso, abusar as nossas crianças no Brasil. E, infelizmente, a gente está tocando nesse assunto, a gente está falando sobre isso, mas talvez se tivesse outras pessoas aqui nos ouvindo, muita gente ia dizer, não, mas isso é bobagem, porque isso já está tão comum, né? As novelas põem a nudez, a mídia está expondo a nudez, os vídeos na internet, as crianças estão acessando conteúdos inadequados, e muitos pais não estão percebendo isso, então, e às vezes até percebe e permite naturalmente, só que eles não sabem que isso pode causar um dano muito, muito grande na vida dessas crianças. A questão não é só o conteúdo inadequado, como pornografia, mas, por exemplo, Netflix, você vai, ou num cinema, e você tem acesso, a censura é muito pouca, né? Então, você tem acesso a cenas de sexo, e para nós que somos bombardeados todo dia com isso, a gente já acha isso tão natural, né? Que bobagem, você é radical, né? Você... Né? Porque você foi abusado. Não, é porque já... Ou você tem a mente... Ou você que está com a mente poluída. Isso, a nossa mente fica cauterizada com as coisas e a gente já não tem mais aquele padrão, né? O padrão bíblico que a palavra de Deus traz para nós, né? Infelizmente, nós estamos num mundo decaído, onde as pessoas, né, cada vez mais são mais poluídas, né, mais maliciosas. Então, assim, uma adolescente falar que foi abusada, ninguém liga, sabe? Ninguém liga. Ninguém fica muito preocupado com aquilo. Ah, é bobagem, é coisa da cabeça dela. Ou então, que menina, isso é homem assim mesmo, né? Como eu já ouvi falar já ouvi muitas pessoas falando, porque é homem assim mesmo, o homem gosta disso, o homem faz assim, entendeu? Sim. Uma outra coisa é que acontece muito nas famílias brasileiras. Eu já ouvi muitas histórias de mulheres, tô focando nas mulheres, gente, porque eu atendo só mulher.
entendeu? Mas Sim. eu tenho outras pessoas no Rever que a gente já ouviu de homens que foram abusados sexualmente. Eles também sofrem, assim como nós, mulheres, sofremos, né? Uma coisa Uhum. é que pais que têm costume de ter revista pornográfica, deixar lá à vontade, porque a cultura para o homem é, meu filho é homem porque ele está se interessando, está aqui a revista, entendeu? Dá para o homem. No interior é muito, muito comum levar seus filhos num bordel para ele ter a sua primeira relação sexual. Então, assim, são comportamentos adquiridos que a gente traz para a nossa família, Sim, né? E a gente é não entende verdade. que isso é danos causados na vida das crianças e dos adolescentes. E eu não falo, Auri, só em criança e adolescente, tem muitas mulheres adultas sendo abusadas. Eu vou contar mais para frente Sim, uma coisa que aconteceu comigo, né? Então, assim, sim, sim, tem muitas mulheres sendo abusadas dentro do seu próprio casamento, né? Dentro do é seu próprio verdade, Rita. casamento. É. Então, Rita, só um minutinho. Quando a gente está dando, já aconteceu comigo algumas vezes, em meio a palestras, que não era nem sobre tema de abuso sexual ou estupro ou coisa assim, desse tipo, mas a gente começou a falar sobre cuidado, muito assim, cuidado mútuo, cuidar das pessoas, cuidar uns dos outros, cuidar das crianças, cuidar da família. E aí, quando a gente começa a abordar esse tema e fala que precisamos cuidar melhor dos filhos, porque senão pode acontecer isso e isso, cuidado, não deixar o filho ir para a casa do vizinho, porque ou então dormir na casa das pessoas e tudo. E aí já aconteceu de, nesse momento, as mulheres começarem as palestras que eu fui dar para a mulher começar a dizer, eu fui dormir na casa de alguém, alguém fez isso comigo, ou então eu estava na casa de fulano, e aí a gente fica boba de ver a quantidade de quantidade. pessoas que sofreram abusos sexuais e que trouxeram problemas sérios que a gente vai falar mais adiante sobre a vida Sim, delas. eu me tornei uma pessoa. Eu não aconselho ninguém a ser como eu. Minha filha disse que eu fiquei neurótica. De fato, eu fiquei, depois que eu descobri tudo, eu fiquei muito neurótica em relação aos cuidados com Lívia e com Caio. Eu tinha pavor. Eu tinha pavor. Então, assim, eu não permitia que ela sentasse no colo de ninguém. Eu ficava o tempo todo vigiando. Para ir para casa de alguém era uma novela comigo, entendeu? Então, assim, eu causei alguns danos no sentido de trazer medo para ela, Sim, né? Principalmente para a Lívia. Mas eu tinha muito medo que o que tinha acontecido comigo acontecesse com ela, porque o abusador, na maioria das vezes, está dentro da casa. é Né? O verdade. perfil do Uhum. abusador é esse. É aquela pessoa de É, confiança. É aquela pessoa que, ao invés de cuidar de você, é aquela que abusa de você. é aquela Então, assim, pessoa que ninguém vai dizer que é um abusador, com infelizmente. certeza. Não, com certeza. Então, assim, é vizinho próximo, é primo, é tio, é pai, é padrasto. Então, assim, É, é aquela pessoa da confiança da mãe, do pai, né? E é verdade. então eu queria ter agido de forma mais saudável, mas Uhum. infelizmente eu não sabia agir de forma saudável. Então, ao invés, eu preferi isso do que a negligência, né? Então, mas a gente pode encontrar uma forma saudável de lidar com isso. Né? Sim. Então, Pronto. é, nós vamos falar agora um pouco sobre os efeitos, né? Como eu falei, não quis entrar logo dentro desse tema, por causa. Quando a gente ouve essas mulheres, né? Algumas delas dizem: eu fui abusada quando aconteceu isso no decorrer da minha vida, no momento da minha infância, da minha adolescência, por muitos anos no decorrer da minha vida, e eu fiquei assim, fiquei desse jeito. Agora eu estou desse jeito. E aí elas começam logo a chorar pelo estado em que elas se encontram. Quais são, Rita, essas consequências, esses efeitos
efeitos desse abuso sexual na vida das pessoas? Bom, eu até acho legal quando a pessoa entende isso. Entende que Sim. ela é assim por causa do abuso que sofreu. Mas tem pessoas que não conseguem entender, né, isso. Não conseguem fazer a ligação do abuso sexual com a vida adulta, com as suas reações, com as suas emoções, com seus pensamentos. Elas não conseguem fazer. Então, aquelas que conseguem, Sim. pelo menos, tá mais no rumo, né? Então, assim, o abuso sexual, ele danifica todo o ser. Ele danifica o corpo, ele danifica as emoções, ele danifica os pensamentos, ele danifica os relacionamentos e ele danifica o espírito, né? E eu queria falar um pouquinho, né, sobre cada tópico desse, porque é importante. Sim. Né? Sim. Primeiro, ele prejudicou o corpo, né? E a minha relação com esse corpo, né? Uhum. Todo mundo, ele tem um corpo que lhe pertence. Então, nós somos dono do nosso corpo, né? E quando você cresce de forma saudável, você aprende a colocar limites e cuidar desse corpo. Mas quando você é abusada, você não consegue colocar o limite saudável, né? Foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu odiava o meu corpo. Ao mesmo tempo que eu odiava o meu corpo para não cuidar desse corpo, porque eu pensava assim, por eu ter esse corpo foi que aconteceu. Se eu não tivesse esse corpo, né? Porque eu me desenvolvi como mulher muito rápido. Muito. Eu, com 11 anos, eu era uma mulher formada. E, de certa forma, eu fui muito negligenciada no cuidado, né? Então, eu ia para a rua, eu tinha que comprar as coisas. E ali, os homens passavam e mexiam, né? Os homens, eles falavam gracinhas, porque, de fato, eu era uma menina no corpo de uma mulher, né? Sim. E quando você é violada, você não entende que o seu corpo lhe pertence e que você pode colocar limites. Você deve colocar limites, né? Mas como cuidar de um corpo que você odeia, né? Como cuidar dele? Eu fiz algumas anotações aqui. Sim. O abuso sexual, ele pode levar a vítima à promiscuidade, e a passividade ou a autoflagelação, né? Então, tem essas correntes, né? Tem esses caminhos. Às vezes você vê mulheres que se escondem, né? Que se protegem muito, que não consegue não consegue colocar para fora a sua feminilidade, né? Elas se escondem. E dependendo do tipo de abuso, gente, dependendo da pessoa, por exemplo, se for o mesmo sexo, há uma confusão de identidade, né? Há uma confusão de identidade. É verdade. Então, no meu caso, Sim. eu entendi que eu só tinha valor por causa do corpo, né? Por causa do meu corpo. E, de certa forma, eu usei esse corpo para trazer afeto. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Mas eu não cuidava do meu corpo. Eu não cuidava dele, né? Eu pouco cuidava em relação à saúde, né? Porque eu só fui entender que eu não amava esse corpo depois que eu comecei a estudar sobre abuso sexual. No meu caso, né, eu pensava que eu só era boa para o sexo, né? O sexo sujo. Nunca conseguia dizer não. A cada assim dado, eu odiava mais e mais o meu corpo, né? E também eu usava ele para chamar atenção. Queria ser amada. Eu cresci carente de afeto e foi no abuso que eu experimentei isso, com o contato físico. Isso é horrível, né? Porque você busca, você cresce
sem o teu tanque de amor, né? Sem o afeto. E é no abuso sexual, na coisa nojenta, que você encontra esse afeto. Então, Sim, às vezes, eu fico... É difícil entender a cabeça de alguém que foi abusado sexualmente. É muito difícil. Porque no mesmo jeito que você, e dependendo da pessoa que lhe abusou, você ama e você odeia. sim. Entendeu? Rita, você acha que pode algumas mulheres ou algumas pessoas, vamos falar de pessoas, não de gêneros, podem ficar assim, tendo essa carência afetiva e querendo utilizar o corpo sempre para suprir essa necessidade, como também pode querer se afastar completamente das pessoas e se esconder devido ter Sim. sofrido abuso? Com certeza, com certeza. Se você cresce aprendendo que você tem afeto através do seu corpo, né? É ali a Sim. forma que você vai ter afeto. Então, e Uhum. também quando a gente fala da questão de você se esconder, porque você tem vergonha, né? Quando a gente Sim. falar sobre emoções, eu vou falar, você tem vergonha desse corpo, né? Porque você sente Aham. culpa. É muita culpa, entendeu? Uhum. Então, assim, Entendi. a cada um tópico eu queria, as verdades que eu aprendi sobre o meu corpo, né? Uhum. Primeiro, Deus fez o meu corpo e tudo que ele faz é bom. Foi uma verdade que eu aprendi. Porque a mente da pessoa que sofreu abuso sexual, nós vamos falar sobre pensamentos, ela é completamente danificada. Ela acredita nas mentiras e ela descarta as verdades. Então, quando isso é a cura, quando você começa a ter, né? Você precisa começa a descobrir as verdades e ter que acreditar nessas verdades. Né? Esse é o exercício. Dispensar a mentira e acreditar na verdade. Outra coisa, Deus Sim. habita no meu corpo, né? Que coisa linda! Deus habita no meu corpo, o corpo que eu odiei a vida inteira. Deus escolheu habitar no meu corpo. Isso fez com que eu Amém. começasse a amar o meu corpo. Ah, Rita, você é Amém. completamente restaurada nisso. Eu tenho lutas, né? Eu tenho lutas, mas hoje eu sei identificar as minhas lutas. E eu sei, em muitos momentos, colocar os limites necessários em relação a isso. A outra Sim. coisa, o abuso danificou as minhas emoções, né? Então, um sentimento muito forte que vem de medo, de culpa e de raiva. Então, esses três sentimentos foram os sentimentos que eu cresci com eles. O medo, né, de sentir completamente impotente para parar o abuso, completamente impotente, né? Me sentia sozinha e negligenciada. Era algo muito forte dentro de mim. Precisava me proteger de tudo e de todos. Todo mundo era ameaça para mim. E uma grande ferramenta que eu usei para manter as pessoas distantes de mim era a raiva e a agressão. Eu conseguia manter essas pessoas distantes de mim. Ninguém mais. Quando eu cresci, eu disse: ninguém mais vai fazer com que vai me fazer sofrer. Ninguém mais vai abusar de mim. Ninguém mais vai me manipular, né? E eu cresci porque na realidade a raiva, né? Ela é uma ferramenta até necessária para você superar, né? Para você superar tanta dor. Né? Mas nós não estamos falando da raiva ainda. E o maior sentimento mesmo era de ira, né? Eu achava que eu tinha culpa, falando da culpa, de alguma forma eu fui a culpada. E, gente, Sim. conversando com todas as mulheres que eu já atendi, todas, sem exceções, têm esse sentimento de culpa. Né? Ela atribui o abuso a ela. Foi ela que foi culpada, né? Ela não consegue se ver na idade de uma criança, quando tudo começou. Eu tinha 7 anos de idade.
E um dos E exercícios, Rita, só um minutinho, Rita, um dos sim, exercícios era você, que a Daiane Lambert fala, é que você se pegue uma foto, você se veja como aquela criança. E eu fiz isso. E eu tenho uma foto, quando eu era criança, que todas as vezes que eu olho para ela, eu sinto, assim, uma compaixão tão forte, sabe? sim, Porque isso tirou a culpa de mim, né? Porque a idade que eu tinha, eu nunca ia poder me defender. sim, é verdade. Rita, o que eu ia falar é que os adultos, por muito, não ajudaram muito, né? Graças a Deus eu orei, agradecendo a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo, que é o momento oportuno onde as pessoas estão falando sobre abuso sexual de uma forma mais amadurecida, esclarecendo muitas coisas que não se esclarecia, não se falava na igreja, não se falava e nem se fala hoje sobre isso. É difícil você ver uma igreja que aborda esse tema. Então, quando a criança sofria um abuso, ela ficava com medo de falar e ela se sentia culpada. E se alguém soubesse, ainda dizia: realmente, a culpa foi sua. Por que que você deixou que isso acontecesse com você? E se a gente for fazer um apanhado, Rita, na história, a gente vai ver quantas mulheres engravidaram por serem estupradas. Naquele tempo, onde as mulheres, quando engravidavam, era taxada como imoral e não prestava mais para nada na sociedade. Eu me lembro que quando a minha mãe casou, ela fugiu, né, para casar. Naquele tempo no interior era assim, fugia para casar. E havia muitos níveis de abuso nesse tempo, muitas mulheres apareciam grávidas, e elas era que não prestava, né? E às vezes ela estava grávida do abusador que estava dentro de casa. Podia ser qualquer pessoa, o vizinho, como você falou, o pai, o padrasto, o tio, o irmão, e elas ficavam caladinhas, quietinhas, porque não podiam falar, porque a culpa era delas. A Sim. culpa, no fundo, elas se sentiam culpadas e ninguém tirava essa culpa delas. Infelizmente. Para alguém compartilhar da sua história, ela precisa ter muita confiança na pessoa. Porque tem muita vergonha envolvida. Muita Uhum. vergonha. Porque tem sentimentos que ela não queria sentir e ela sente. E ela tem Sim. vergonha de contar isso. Então, teve sentimentos na minha vida que eu só abri de fato para Cone, né? Uhum. Coisas que eu tinha vergonha de falar. Então, assim, a vítima de abuso, ela não é calada porque ela quer, né? Porque ela foi silenciada. Ela foi silenciada. Verdade. Então, nós, É verdade. conselheiros, precisamos ter muita paciência. Precisamos dedicar muito amor e outra coisa, mostrar confiança para ela. Que você é alguém confiável e que ela pode se abrir. Sim. Todas as vezes que eu compartilho da minha história, mulheres me procuram e dizem: eu nunca contei isso para ninguém. Então, vai falar para alguém que ela nunca viu, e muitas vezes. Mas ela conta por quê? Porque ela vê a esperança, dizer: não, ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? Sim. E por último, de sentimento, de emoções, a raiva, né? A ira. Me tornei Sim. uma pessoa extremamente irada. Extremamente irada. Eu tinha crescido, como eu falei, e eu não ia permitir mais que ninguém me abusasse, né? Uhum. E uma coisa, eu tinha muita raiva de homens. Então eu sempre dizia para mim mesma: homem nenhum vai mandar em mim. Nenhum vai mandar em mim. Então você pode imaginar o estrago que isso causou no meu casamento, né? Sim. Quando eu tive meus líderes espirituais, né? Como é que esse homem vai mandar em mim, né? E foi essa emoção que me fez reagir e seguir em frente. Foi com a ira que eu consegui. Então ela era minha aliada. Foi com a ira que eu consegui vencer o abuso e dizer não, acabou, e colocar limites, né? Limites completamente. Então, ela, de certa forma, ela te coloca para frente
mas ela também faz um estrago, porque porque a gente não consegue canalizar a ira para onde ela deve ser canalizada, né? E Sim. o abuso, ele danificou os meus pensamentos. Se você sofreu abuso sexual, seu pensamento foi deturpado. Isso é uma verdade. Um exemplo disso é que muitas vítimas sofrem o abuso, são maltratadas, mas ainda sim dizem que não foi muita coisa, não. Ah, foi só ele passou só a mão, né? Ele fez só isso, ou ela fez só isso, né? Ai, esse nome aí mesmo, né? Mas os seus pensamentos, como eu falei, você começa a acreditar nas mentiras e descartar as verdades, né? Por exemplo, a mentira, o abuso não foi tão grande assim. Com o tempo, tudo isso vai passar, né? Eu vou esquecer, não vou falar para ninguém. E na realidade, você não esquece, as coisas não passam e você acredita nas mentiras, né? Daquilo que ficou no seu pensamento. Outra coisa, o abuso, ele danificou os meus relacionamentos. O abuso sexual ocorreu no contexto de relacionamentos, né? De relacionamentos. Então, ele afeta o nosso relacionamento na área de confiança, de limites e de controle, né? Eu me relacionava com as pessoas pelas lentes do abuso, né? Pelas lentes do abuso. Eu não confiava em ninguém. Mas eu também fazia o oposto. Eu confiava demais em pessoas, dependendo delas como se fosse Deus, né? Então, além do abuso sexual, houve a falta do afeto, do carinho. Então, eu vivia a minha vida em busca disso. Em busca disso. Sim. Então, eu dependia das pessoas como se elas fossem... Eu me agarrava a elas como se elas fossem a minha tábua de salvação. Mas uma coisa, Auri, eu não conseguia ligar os sentimentos, a minha forma de agir, de pensar ao abuso sexual. Eu não conseguia fazer essa ligação, né? Sim. Então, os E relacionamentos... talvez esse seja um problema, né, Rita? Quando você não consegue ligar, você pensa que não tem nada a ver e aí gera um problema, porque você não faz aquela conexão correta para poder ser restaurada. Com certeza, porque você fica você não sabe. Você é assim, você começa a se culpar. Eu sou uma mulher irada, todo mundo dizia para mim. Você é irada, você é assim, você é assada, você se exibe, né? Você se veste dessa forma. Com sensualidade. Eu não consigo, então eu começava a me culpar, porque as pessoas diziam que eu estava errada, né? Mas eu não conseguia entender que tudo isso vinha lá de trás. Eu só consegui entender, de fato, quando eu entrei no Rever. Quando eu entrei no Rever. E um pouco antes que eu me converti e tudo, Deus falou comigo sobre algo muito... Foi algo assim que, tipo, Paulo tirou as escamas dos meus olhos. Foi Deus que trouxe para mim que eu estava rejeitando minha filha, né? Eu rejeitava os seus carinhos. Eu não conseguia que ela me tocasse, eu não amamentei. Não consegui, né? Porque era muito próximo. Toda vez que eu falo, eu choro. Então, aí Deus vem e diz isso. Eu fiquei tão desesperada que eu lembrei do abuso, né? Eu lembrei do abuso e fui buscar ajuda. Mas eu não encontrei. E depois de alguns anos, a Conde chegou. O Rever chegou. E quando eu
quando eu percebi tudo isso, eu disse, eu tenho que entender tudo isso. E aí foi quando eu comecei a buscar, a ler, sabe? Eu fui ministrada diversas vezes e fui acompanhada durante muitos anos com a Cone, principalmente nessa área. Então, assim, eu fui incansável na busca de respostas, né? Na busca de respostas. Então, isso é importante quando você sai da negação, que você percebe que você tem um problema e que você precisa tratar desse problema. Sim. Entendeu? Então, Sim. eu fui atrás. Eu fui atrás. E eu me arrisquei, eu tinha que me arriscar a confiar em alguém. Sim. E eu louvo a Deus porque eu confiei não só na Cone, mas em todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no ministério, que me ajudaram muito, né? Me ajudaram demais. Débora me ajudou muito. Daiane, quando veio ao Brasil, me ajudou demais. Né? Luciene, então tantas outras mulheres que me ajudaram a sair disso, sabe? A encontrar a restauração para a minha vida. Então, assim, o que aconteceu, né? Quando você desconfia de todo mundo. Então, eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender de onde vinha a minha raiva, né? De onde vinha a minha desconfiança, de onde vinha o meu medo. Porque eu não conseguia admitir que eu tinha medo. Isso era ser frágil. E eu não queria ser frágil. Eu queria ser forte, né? Sim, imagino. Então, a igreja, em muitos momentos, me acusou por eu ser, assim, essa mulher que responde todo mundo, essa mulher que né, irada. Mas ela não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Eles não entendiam. Eles não entendiam, né? Então, o abuso sexual, ele viola totalmente os seus limites, né? Algo é tirado de você, é tirado a sua inocência, é tirado a sua infância. Tudo isso é tirado. E quando eu percebi que tudo isso foi tirado de mim, eu senti muita raiva. Muita raiva mesmo. Sabe? Muita raiva. Eu já não convivia mais com a pessoa, mas eu tive muita raiva. Eu queria me vingar. Era essa a minha proposta. Eu queria, de alguma forma, me vingar, né? Sim. Então, descobrir isso foi doloroso demais. Né? Descobri que eu era desse jeito, que eu tinha perdido tudo aquilo por causa de alguém, né? Que fez tudo isso comigo. Então, foi doloroso demais, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Uma outra coisa que o abuso faz, ele nos silencia, né? Ele rouba a nossa voz. Às vezes você vê uma mulher tão esperta, né? Mas e por que elas calam? Né? Você começa a dizer, se eu fosse ela, eu não fazia isso. Mas você não sabe o que está dentro dela. Né? Você não sabe o que está dentro dela. Porque você é silenciada. Né? Você é anulada como mulher. Né? Então, uma outra coisa, o controle, o abuso sexual, ele nos leva a uma necessidade muito grande de controlar os relacionamentos, né? A gente quer os relacionamentos, mas ao mesmo tempo tem medo da rejeição e queremos intimidade, mas nós não confiamos. E o abuso, a questão o controle é para que a gente se sinta segura, né? Segura. Eu fui uma mulher completamente controladora. Controlei tudo. Controlei marido, controlei filhos, controlei pessoas, amigos, amigas,
E aí você tem que fazer tudo de novo, voltar a fazer. Tem que aprender, né, Rita? Aprender. É como se eu penso tudo assim, de é como novo. se você fosse uma criança que andava, de repente você fica na cadeira de roda durante muitos anos e depois você vai ter que aprender a andar novamente. De forma completamente diferente de como você fazia antes. Né? Sim. Então, isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. E a última coisa é que o abuso sexual, ele prejudicou o meu espírito. Ele atinge profundamente a área espiritual. Abala completamente o nosso relacionamento com Deus e como Ele nos percebe e nos trata. Né? Eu pensava, Deus é bom? Então por que Ele não impediu? Né? Ele me ama? Então por que Ele permitiu? Eu não podia confiar nesse Deus. Né? Então, Ele poderia amar todo mundo, menos eu. Porque eu não era digna de ser amada por Ele. Ele me abandonou nos momentos que eu mais precisei. Era exatamente isso que eu pensava de Deus. Até eu ter um verdadeiro encontro, não no encontro que Ele me salvou, mas no encontro que Ele me libertou dessa cadeia, que Ele abriu a porta da cadeia que me prendia, né? Quando Ele me disse que Ele respondeu todas essas perguntas que eu fazia para Ele. Então, foi aí a minha libertação, de saber que Deus me amava, sim, que nunca foi a intenção dele, que ele nunca teve a intenção de me prejudicar, né? E que ele tinha uma missão de vida para mim, e que ele sabia que só eu, que tinha passado por aquilo, poderia entender as mulheres, né, que passam e passaram por abuso sexual. Descobrir isso, Auri, foi libertador para mim, porque hoje eu tenho uma missão de vida. A minha missão é levar as boas novas para aquelas mulheres que estão acorrentadas, que estão presas, né? Então, existe restauração para quem foi abusada? Existe. Glória a Deus, existe. As pessoas, elas não conseguem entender a dimensão dessa fenda que se faz nessa relação da gente com Deus quando se sofre um abuso sexual, né? Do ser humano com Deus, da pessoa com Deus quando se sofre abuso sexual. E aí tu falando dessa experiência que tu tiveste com o Senhor, já trilhando a vida cristã, já tinha tido a experiência de salvação, mas sentindo Deus todo o tempo muito distante, sentindo que Deus era culpado dos atos que alguém praticou, né? Fez essa ferida grandiosa em você. Mas aí, de repente... Eu era muito racional, né? Eu entendia do Deus Salvador, do Deus Sim. Que dava, né? Que dava vida eterna. E esse Deus, ele podia dar tudo para as pessoas, mas eu não vivia esse relacionamento de pai, de amigo, desse Deus que, né, eu não conseguia ver ele no abuso sexual, não conseguia, mas ele esteve ali comigo, né? Ele estava ali comigo, ele estava ali comigo. Ele estava ali, não fazendo que aquilo acontecesse, mas estava ali para lhe restaurar, estava ali para dizer, eu estou aqui, eu estou vendo, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso que está acontecendo. Eu vi Deus sofrendo junto comigo. Sim, eu vi Deus sofrendo comigo. Sim. E, Rita, nós temos 20 segundos. Nesses 20 segundos, acho que nós vamos voltar para finalizar. Segundos. Porque apareceu aqui, e aí agora que eu estou vendo. Vamos voltar, então. Fechando, nós voltamos para dar continuidade, ok?